Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada pela Santa Fé, o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, para fazer a apresentação e mediação dos podcasts de lá, que são o Santa Fé Cast. E aí nós abordamos aqui aquilo que é essencial nas nossas vidas, tudo que orbita em torno de saúde, principalmente da saúde das mamães, dos bebês, das redes de apoio, de tudo que envolve realmente o nascimento de uma criança. E nós nunca havíamos abordado a questão da nutrição para a mãe. O que influencia, não influencia, quais são os mitos e verdades em relação a isso. E aí nós trouxemos aqui para falar desse assunto tão interessante, que é a alimentação na gestação, que é um dos assuntos, na verdade, que mais gera dúvidas, receios e também fake news, como eu mencionei. E a gente vai entender o que é mito, o que é verdade, quais são as novidades na área de nutrição da gestante. E a minha convidada é muito experiente, Ariane Cronenberg. A Ariane é nutricionista de amamentação. A área de atuação dela maior hoje é nutrição materno-infantil. Ela atende o público materno-infantil desde o início da gestação, às vezes até antes. Quanto mais a gente se programa, menos BOs a gente vai ter para resolver. E ela fala não só por experiência científica, acadêmica, pela formação dela, mas ela fala também porque ela é mãe da linda Ana Maria, de 9 anos. Então não vai ser por falta de experiência, tipo, pimenta nos olhos dos outros, né? Porque você também é mãe. Aí dizer para você que você acompanha o Santa Fé Cast no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn da Santa Fé, em todas as redes. Não só quando a gente vai divulgar, mas você acompanha se você é paciente, se tem consulta lá, estão nos nossos monitores e telões. E também você pode acompanhar os cortes. Agora, a minha dica é, vai no YouTube, porque lá vai estar o episódio completo para você. Ariane, muito obrigada. A gente ainda não tinha abordado esse assunto e como ele definitivamente não é um detalhe quando se trata de gravidez, quando se trata de gestação e principalmente depois do nascimento dos bebês. E aí eu tenho vários assuntos para falar com você. A gente trocou um brief rápido, mas aí eu terminei, eu digo, não, vou nortear aqui em cima do que são dúvidas mais comuns, na verdade, né, em relação às mães. Aí eu queria começar sobre essa famosa alimentação por trimestre. Como que a alimentação da gestante deve mudar? É mesmo a cada trimestre? Bem-vinda. Obrigada. Bom, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão importante que vai definir, inclusive, a saúde das futuras gerações. A alimentação durante a gestação, ela vai modular, ela vai promover a saúde do futuro bebê. É mesmo? Sim. Para você ver o quão importante é você cuidar da alimentação dessa mãe. Quais são as dicas e quais são os erros, assim? Primeiro trimestre. Primeiro trimestre, geralmente, a mulher não sabe que está grávida, né? Acontece muito daquela bebidinha do fim de semana, né? Acontece muito de sair, perda de sono. E também de se alimentar mal por não saber. Quando começam os primeiros enjoos, é que ela começa a perceber que está acontecendo alguma coisa, que ela pode estar grávida. Aí ela já vai mudar na metade do primeiro trimestre. Na metade do primeiro trimestre em diante, então ela tem que contar com o quê? Com as reservas, né, de antioxidantes, do organismo dela, da imunidade dela, para auxiliar nesse início da gestação. E o segundo trimestre? O segundo trimestre é um trimestre um pouco desafiador, porque diminui os enjoos, cessa aquele mal-estar, aquela náusea, e aí ela acha que pode tudo. Então é desafiador por conta disso. Por conta que ela consegue comer mais, e aí ela não tem controle, porque tem mais apetite, né? Então é preciso ter esse cuidado com o que come, tá? Sim. Com a quantidade que come, né? Com o tipo de alimento. Já vi mães dizer assim, agora eu posso. E aí vai sem medo de ser feliz e acaba acontecendo várias consequências, como um diabetes gestacional. Uau. Como uma pré-eclâmpsia. Uau. E quais são os erros mais comuns? Os erros mais comuns é achar que tem que comer por 2. É achar que pode comer de tudo. Já vi mães dizer, não, eu achava que realmente podia comer tudo. Porque eu posso, eu tenho desejos. Eu tenho desejo de grávida tem que ser atendido, então achava que poderia realmente comer tudo.
E aí acabou com uma consequência, né, muito ruim, né? Com diabetes gestacional, teve pré-eclâmpsia, precisou antecipar o parto, enfim. Aí a gente não falou do terceiro trimestre. Terceiro trimestre. E último. Chegou! Que também é um desafio, né? Não tem a fase do videogame, cada fase é um desafio diferente. Sim. Terceiro trimestre é o quê? É realmente ela precisa comer, precisa aumentar o aporte de alguns nutrientes e não consegue, porque o bebê já está grande, já está pressionando o estômago, né? Já tá, a capacidade do estômago já está menor, e aí ela acaba não conseguindo comer a quantidade necessária e os nutrientes necessários. O que fazer diante disso? Então, aí a gente conta tanto com o fracionamento da alimentação, né? Dos alimentos, das refeições, e também com a suplementação. Tá? Então, a gente pode suplementar uma proteína, né? A gente pode suplementar uma fonte de aminoácidos, um colágeno, né? Uma creatina. A questão da suplementação também gera muitas dúvidas, né? Gera muitas Porque, dúvidas. tipo, o que pode e o que não pode. Não só durante a gravidez, mas a gente vai falar daqui a pouco, já amamentando. Mas no caso da gravidez, o que não pode, que deve ser evitado quando se trata de suplementação? Porque suplementação é um mundo hoje, é um business, né? Gigante, que lucra muito. Então, no caso da gravidez, o que evitar? Tem muitos nutrientes que a gente precisa, muitos ativos que a gente precisa evitar, como, por exemplo, a cúrcuma, né? A curcumina, o açafrão, a gente pode utilizar como tempero. Eu não posso estar consumindo ele puro ou o extrato, né? Encapsulado. Então, esse é um ativo que a gente, de suplemento que a gente não pode estar consumindo na gestação. Né? A linhaça também, em excesso, ela é rica nos flavonoides, então ela também não deve estar sendo consumida durante a gestação em excesso. Ela pode estar sendo consumida numa quantidade controlada. Por isso que é importante fazer o pré-natal e ter o acompanhamento, exato, né, correto. Quando você falou de comida, o que pode e o que não pode, eu me lembrei de 3 coisas: chocolate, café e sushi. Sim. Pode comer durante a gravidez? Vamos começar o chocolate, um chocolate de boa qualidade, né? Mais cacau, a gente pode estar consumindo. O que é um chocolate de boa qualidade para uma grávida? É com menos gordura saturada, né? O menos... o amargo. O amargo, né? Só que também, por conter a cafeína nele, né? A gente também tem que estar consumindo em quantidade controlada. Uma vez tá? por mês. O ideal seria realmente tirar, mas tem mulheres que têm muita necessidade, fica com crise de abstinência, né? E a gente precisa, né? Tá ajudando com essa necessidade do doce, né? Tipo, dosado. Dosado. E o de melhor qualidade. Lê o que ele oferece. Exato. E se tiver dúvida, consulta um médico. Isso, menor quantidade de açúcar, né? Sim. E o café? O café, realmente não temos nenhuma quantidade segura de café, de cafeína, né? Na gestação. Tá? Zero de café. Zero de café. Assim como... Sushi. Sushi. Sushi... Porque é cru. É uma polêmica, porque é um alimento cru, ele pode estar levando contaminação, né? Depende muito da higiene do ambiente, da higiene do restaurante, da higiene do manipulador em si. Então, é muito risco de uma doença, de uma DTA, né? Doença transmitida por alimento, uma infecção intestinal. Pode ser um veículo de toxoplasmose, tá? Por conta da contaminação mesmo do manipulador, tá? Contaminação do ambiente por pragas que não são insetos. O gato não é um inseto, mas é considerado uma praga no controle de qualidade dos alimentos, da manipulação de alimentos. Então, é uma praga. O gato? O gato. Como assim? Me explica. Eu tenho um gato. Sim. Se tiver uma grávida perto, tem problema? Não. Se ele for realmente vacinado, né? Toda a saúde em dias. Mas... gato de rua, que pode estar rondando aquele restaurante, né? Que infelizmente eles não têm. Exato, se não tiver um bom controle de pragas, né? Como eu falei, o gato é um animal doméstico, mas para o controle de qualidade dos alimentos, para os restaurantes, eles são considerados uma praga, assim como o rato. Ai, tadinho. Né? Porque eles levam doenças, né? Gente, mas a gente está falando de gatos, vamos lá, não vamos demonizar os Não, pets jamais. gatos. Não, porque já não tem quero. muito preconceito com gato. Gato preto, de despacho, Eu não de quero não sei o que quê. as Não. mamães...
Os gatos, como todos os seres vivos, eles precisam de vacina, eles precisam de tratamento, eles precisam de uma ração adequada, eles precisam de veterinário. E a gente sabe que tem uma população gigante, praticamente em todos os lugares, de gatos. Então, assim, não vamos confundir de dizer, de tipo, abandonar o gato, seu pet. Jamais. abandonar seu pet, matar seu pet, nunca. deixar ele... Não, gente, não é sobre isso, tá? É só para deixar claro, até porque a minha próxima pergunta é por que as dietas e as orientações da internet são tão perigosas. Exato. Uma coisa dessa dita sem o contraponto, adeus gatos. Exatamente. Né? Não quero jamais que as gestantes abandonem seus pets, seus gatinhos, né? Só tem que ter o cuidado com a saúde deles, né? Manter a vacina em dias, né? Sim. Ter todo o controle de saúde do seu animal. Porque o gato é o veículo transmissor do toxoplasma. Né? Os cachorros não têm problema, né? Não Nenhum não outro são vetores. bichinho de estimação. Não, são os gatos. Porque hoje são diversos, né? Sim. Mas só o gato. Vou fazer uma campanha de vacinação cada vez maior em relação aos gatos, para eles serem protegidos também. Sim. Né? Não só veículos disso, mas protegidos e cuidados. O que tem na internet de dieta que é um perigo, que é comum hoje, que a pessoa leu, perguntou para o ChatGPT. Gente, ChatGPT, ele pega tudo que tem na internet, os falsos e os verdadeiros. Você tem que ter senso crítico e estar bem informado. E sempre, no caso de saúde, consultar um médico. Por exemplo, uma loucura que tem na internet em relação à dieta. O aumento exagerado, descontrolado do consumo de proteínas na gestação. Apesar de ter uma necessidade maior, mas a gente tem o cálculo que faz para o consumo médio proteico daquela mulher. Né? Então, não é o aumento exagerado do consumo de proteínas que vai ajudar essa mulher durante a gestação. Sim. Sobre controle de peso e prevenção de doenças, por exemplo, você falou, eu anotei aqui, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia. Como é que a nutrição ajuda a prevenir isso? Sim. A pré-eclâmpsia, por exemplo, é uma complicação da gestação que deve ser prevenida desde o início da gestação. Por quê? Porque na placentação, durante a formação da placenta, que ela vai ser definida se lá na frente ela vai ter uma insuficiência ou não. Né, devido à implantação e formação dessa placenta. Então, um bom aporte de nutrientes vasodilatadores vai ajudar essa placenta a ter mais vasos sanguíneos que vão ser irrigados, né? Que vai levar o aporte de nutrientes para o bebê. Isso para pré-eclâmpsia? Pré-eclâmpsia. E diabetes gestacional? O diabetes gestacional é realmente o controle dos picos glicêmicos, né, do dia a dia daquela mulher. Então, comer indiscriminado, sem os horários, né, definidos, tá petiscando entre as refeições, vai causar picos de glicemia, né? Sim. Então, essa digestão descontrolada, né? Não tem o período de jejum adequado, né? Entre uma refeição e outra, vai sempre estar desregulando a digestão e vai ter picos de glicemia. E a gente precisa entender que é um corpo que está em mudança. Então, assim, existe uma revolução hormonal durante e depois, o famoso baby blue. Exato. Né? E assim também como a alimentação pode desregular também os hormônios, causar uma inflamação crônica no corpo, né? Uma inflamação porque quando você está adquirindo tecido adiposo, né, a gordura corporal, que você pode adquirir bastante durante a gestação, também vai causar uma resistência à insulina no seu corpo. Que a resistência à insulina, ela é fisiológica durante a gestação, para liberar um pouco da glicose no sangue para o bebê, principalmente no segundo para o terceiro trimestre. Então, é fisiológico essa resistência à insulina, porém, com a alimentação desregulada, com a alimentação de muita gordura saturada e muito açúcar, né? Muitos alimentos hiperglicemiantes, né? Muito açúcar, vai também causar mais ainda a resistência à insulina. Isso me leva para um ponto que, quando eu estava me preparando para lhe entrevistar, eu anotei que é se existe uma alimentação preventiva contra parto prematuro ou restrição de crescimento fetal. A nutrição, ela influencia nisso? Influencia sim. Tem alguns alimentos que ajudam na vasodilatação, né? Na formação de novos vasos sanguíneos que vão irrigar a placenta e vão levar mais aporte de nutrientes para o bebê. Assim como tem alguns alimentos, alguns ativos que tem algumas ervas, né, nos chás, que vão fazer a vasoconstricção. Então, vai diminuir o aporte de nutrientes para o bebê. A gente pode mencionar que tipo de chás, por exemplo? A gestante não está liberada a tomar nenhum chá, a não ser um chá de fruta, um chá de gengibre, né? Nenhum. Então, um chá verde, chá preto, chá de hibisco.
Camomila, que parece bem inocente, mas não, ela não deve ser consumida durante a gestação, né? Então, tem vários, chá de hortelã. Além dos chás, ela deve evitar o que mais relacionado ao que eu perguntei? Consumo, por exemplo, da cúrcuma em excesso, né? Sim. Tomar cúrcuma, tomar aquele shotzinho com cúrcuma, né? Colocar muita cúrcuma na alimentação, nos temperos, também ela é vasoconstritora. Nossa, como nutrição importante, gente, como impacta Porque a saúde do bebê. É um tempero saudável, né? Mas para a gestante, ela faz um efeito que a gente não precisa. A gente já falou de suplementos, né, que você falou, mas você falou também dos indispensáveis, né? De acordo com a ciência, hoje tem os indispensáveis. Quer repetir? Para deixar guardado, para a gente não ficar tipo, vou suplementar. Não, mas eu sou atleta. Não, mas a minha nutróloga. Sim. Gente, muita calma nessa hora. Não confunda as coisas para poder você ter saúde e o seu bebê também. Os suplementos que você recomenda, que são permitidos. A suplementação na gestação, que também é uma polêmica, né? Por quê? Porque o ideal é que a gente faça os exames, a dosagem de vitaminas e minerais nessa mulher, para poder suplementar de forma individualizada, né? Então, se ela estiver precisando de vitamina D, eu vou precisar de um aporte maior de vitamina D. Se ela tiver com o nível de vitamina D ok, a gente pode só fazer um nível de manutenção. Sim. Então, a gente precisa estar dosando. E o que acontece? Muitos suplementos prontos, que estão no mercado, que são muito utilizados e recomendados, eles não individualizam. Eles têm quantidades, né, padrão. Para grávidas, tanto. Por Exato. isso é importante consultar um médico. Exato. Uma nutricionista é super importante. Inclusive, foi uma resolução recente, que é a suplementação do cálcio, né, para gestante, que auxilia na pré-eclâmpsia. Evitar a pré-eclâmpsia. A suplementação de cálcio está na resolução, então agora é protocolo suplementar a gestante com cálcio. Porém, também tem um pouco de polêmica aqui no nosso meio, nutricionistas, né? Porque a quantidade recomendada de 1.000 miligramas por dia é quase que completamente a quantidade da ingestão diária recomendada para a gestante. Então, eu vou estar fornecendo todo o cálcio através de suplementação. Porém, a gente também consome cálcio nos alimentos, né? Não só no leite, queijos. Então, precisa mediar. Então, precisa a gente dosar um pouco, né? Porque pode ser em excesso. Você me falou sobre polêmica. O que é verdade? Tem algo que destoa muito de outros países? Que, tipo, em país tal é assim e aqui é totalmente diferente. Estados Unidos, Europa, Ásia. Me alertou porque você mencionou a palavra novo protocolo. Protocolo, sim. Que é polêmico, né? Sim. E por conta do que você explicou, e você tem razão, sim, foi clara. Mas é diferente, né? Eu sei que é uma pergunta quase, tipo assim, como eu vou saber? Mas vocês que estudam estão cada vez mais integrados, sim, internacionalmente por conta dos congressos e de tudo, né?Sim. Os protocolos são diferentes de acordo com os países e continentes? São um pouco diferentes, mas confesso que não tenho muita eu vou te contar uma experiência minha já quando a gente chegar no leite aqui. Sim. Nutrição e amamentação, né? O que uma mãe come influencia na qualidade do leite? Lógico. O que ela deve comer e o que ela não deve comer. Sim, a qualidade da alimentação da mãe influencia na qualidade do leite, né? Então, ela deve realmente ter cuidado com a qualidade dos alimentos, com a gordura que ela come, né? Uma gordura saturada, gordura, né, de industrializados. O açúcar em excesso também vai para a composição do leite. E a gordura boa, assim como a gordura boa, se ela estiver consumindo, né? Boa fonte de ômega 3, né? Boa fonte de gorduras poliinsaturadas, muitos peixes, né? Carne branca. Ela também vai melhorar a qualidade da gordura do leite dela. Tem o que aumenta e tem o que reduz a produção de leite, né, na verdade? Produção do leite, não. Qualidade do leite. Produção do leite está voltado com vários outros fatores hormonais, isso merece emocionais. Um tópico na nossa entrevista. Sim. Produção do leite merece um tópico especial na entrevista. Por causa do baby blue, exato, por causa da revolução hormonal. Exato. Puerpério, no geral, é um desafio muito grande para a mãe, por conta dessa revolução dos hormônios, né? Os hormônios da gestação já em declínio, os hormônios da amamentação, eles estão elevando no organismo para... E é um puerpério que ele vai pelo menos até os 6 meses, né? É um ano, na verdade, né? Mas, existe assim, a fase mais difícil... A da esterogestação, até os 3 meses, né, pós-parto.
Que 3 meses. É chamada esterogestação. É inclusive o desenvolvimento maior do bebê, né? Nesses 3 meses pós-parto. Aí o puerpério, ele vai... Teoricamente, ele é 45 dias, né? Mas para a mulher, na prática, não. Inclusive, o corpo da mulher, ele só começa a voltar ao normal com pelo menos... Ela costuma emagrecer, a maioria, né? Isso. E aí, depois de 1 ano, é um marcador expandido, claro. Sim, sim. Né? Ela começa a ganhar peso e ter, talvez, o peso que ela tinha antes da depende gestação, do que ela cuidar. Quando você falou, eu tive uma experiência, quando eu falei de países diferentes, de acompanhar um parto e uma gestação da minha filha, e eu contei com uma fisioterapeuta de amamentação brasileira daqui de Teresina e da Santa Fé, Sim. a Carla. Sim. Então, assim, ela desconstruiu com muito cuidado e ética, mas vamos dizer que ela deu orientações muito relevantes e às vezes muito divergentes, e que foram as decisões acertadas. Sim. Que bom, ela é muito competente. Porque eu digo isso porque eu acho que fica confuso você ter 2 obstetras, 2 fisioterapeutas, 2 não sei o quê. Mas se você começa esse diálogo com essa pessoa, que vai ser a tua rede médica de apoio, não só a família, ela vai te orientar sobre a rede familiar de apoio, se você começa antes, e você vai ter a condição de saber e estabelecer essa relação de confiança. Se acha que faz sentido ou não para você. Totalmente. Eu tô falando do antes, né? Como é importante. Eu atuo com isso também, né? Sou muito fã da Carla, também conheço. Ela fez isso, ela maravilhosa. começou antes do bebê. E é muito importante essa preparação dessa mulher durante a gestação, para ela entender as fases do aleitamento materno, a fase de produção do leite, a sucção nutritiva, não nutritiva. Será que meu bebê realmente está sugando e está engolindo, está conseguindo extrair leite? O que mostra que ele está saciado, que é a mãozinha fechada. Isso. Quando ele está com a mãozinha fechada, ele não está saciado tenso, e não tá, ele está tenso. Quando ele relaxa a mãozinha, mesmo que ele deixe fechada, tem muitas dicas. Aprendi muito. E é minha paixão trabalhar com a amamentação por conta da minha experiência. Sim. Por quê, Maia? Eu, há 9 anos atrás, né, 9 anos e alguns meses, eu tive a minha bebê. Eu, por estagiar no banco de leite da Evangelina Rosa, na época da faculdade, da universidade, eu achei que sabia tudo de amamentação. Porque eu tirava leite, eu botava para mamar, eu orientava as mães, dava palestras de alta, né? Fazia tudo do estágio. Na prática, eu era a mãe. Eu era puérpera. Então, eu sofri tudo que as mamães sofriam e eu achava que não ia sofrer nada. Então, eu tive uma mastite severa, gravíssima. O que é mastite? A mastite é a inflamação da mama. Sim. E ela evoluiu para um abscesso mamário. E tive que fazer punção aspirativa, tive que fazer drenagem da mama. Pois você tem muita experiência. Muita experiência. Que eu acho também que, às vezes, por exemplo, eu acho que há uma romantização de internet, de depoimentos que dizem, as pessoas dizem que ter filho é difícil. Quando a pessoa tem uma rede financeira... Sim. Familiar, médica, de custo, que ela pode bancar e que às vezes ela nem lida com certos problemas. Exato. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca na internet. Toda vez que você for fazer lá da sua experiência, diga em que condição, em que contexto. Porque sempre quando uma mãe fala, ela é escutada. E eu acho que a gente tem grande potencial para sermos influenciadores do bem e da verdade quando a gente contextualiza as coisas, né? Exato. Porque tem depoimentos que falam muito, igual você falou agora. Você podia dizer, não aconteceu comigo. Você deu um depoimento verdadeiro. Sim. Então, cuidado com o que você fala na internet. Contextualize o que você fala, a sua experiência de mãe e de amamentação. Tecnologias aliadas. Uau, chegou em todos os lugares, né? Sim. Eu também vivi essa experiência que já é comum, não é nada diferente, né? Não é nada novo, não é recente. Mas as câmeras, as babás eletrônicas agora, que também já vendem no Brasil, elas... a partir da observação do bebê, elas dizem por que ele está chorando. Se é porque ele está com fome, se é porque ele fez o número 1, o número 2, se é porque... Ótima rede de apoio.
Maravilhosa. Ela não é, eu vou dizer para vocês quanto ela está em média hoje, $250. E vou até dizer como serviço, ela vende na Amazon do Brasil. Sim. Ela não vende só lá fora, não. Então, eu gosto de dar o endereço e tudo, porque isso é serviço, né? Sim. Então, assim, não é todo mundo que pode. Sim. A imensa maioria não pode. Mas se você pode pedir de presente. Mas é importante, pelo menos, você saber que a gente está adiantado. Sim. Você, inclusive, agora já trouxe informação com base no DNA. Queria que você explicasse, Sim. porque isso é também uma inovação, Sim. né? No congresso recente, né, que eu fui agora em São Paulo, no Congresso Internacional de Nutrição Funcional, foi falado um pouco sobre a nutrição de precisão, que é realmente exames baseados no DNA, exames de sensibilidade do seu corpo, se você tem mais sensibilidade a certas substâncias, né, ao glúten, a proteína do leite de vaca, né, e várias outras substâncias para ver se você tem uma predisposição a alergias, né? Sensibilidades mesmo. Então, é uma nutrição personalizada com base no DNA da mãe. Da mãe. E eu lá cheguei a fazer o teste se eu tenho predisposição à obesidade. Então, é um teste... É tipo um exame da bochechinha, né? É um swab que eles fazem e enviam o nosso DNA para o laboratório, eles vão dizer qual é a minha predisposição à obesidade, né? Então, lá eles estavam fazendo o exame na prática. Agora, esses exames de DNA, eles já tem no Brasil, já né? tem. Você já faz, Sim. né? Mas agora voltados para sensibilidades alimentares, né? Já tem vários, mas agora tem muito mais. Eu digo das doenças, né? Você faz alguns testes, alguns exames no pai e na mãe para saber se existe uma predisposição, né? Não são simples, não são baratos. E agora também, com base no seu DNA... os genes que podem ser ativados de acordo com a sua alimentação para você desenvolver um câncer. Então, já tem isso também, já tem esse tipo, é a nutrição de precisão. Gente, é igual a babá eletrônica. É até melhor. Sim. Né? Porque sem a babá eletrônica, a gente vive com um câncer. Se você tem alguma enzima inativa no seu corpo, né? Alguma enzima que... Isso não faz aqui ainda, né? Porque você acabou de participar de um congresso. Já faz em Teresina? Em Teresina, não. No Brasil faz. No Brasil. Como chama, se alguém quiser atrás? Nutrição de precisão. Um nutricionista especialista em nutrição de precisão. Então, procure um nutricionista de precisão. Já tem pós aqui no Brasil da nutrição de precisão. E aí, eles vão dizer onde que faz. Ou então, você pesquisa onde faz o exame de DNA de nutrição de precisão. Aí, você checa, tá? Se é isso mesmo. Cheque com o nutricionista, pelo amor de Deus. Não vá ficar fazendo as coisas com base em inteligência artificial só, não. Ela é uma aliada. A interpretação desse exame é que realmente vai conduzir a conduta do nutricionista. Exatamente, porque não é só o exame. Você tem que ter a interpretação e o tratamento. Sim. Né? Os wearables, essas coisas de relógios, de aplicativos, de coisas que a gente usa, que a gente carrega, eles estão muito aliados hoje, né? Os aplicativos que colocam todos os dados do bebê, a hora que ele dormiu, a hora que ele comeu, o número 1, número 2, e depois tem um relatório de dados, né? Maravilhoso. Todo estruturado, um framework todo estruturado, isso é maravilhoso. A IA está aí para nos ajudar, nunca vai conseguir nos substituir. Ela está aí para tudo, para o bem e para o mal. Vamos focar no bem, tá, gente? Microbiota e saúde mental. O intestino pode influenciar na saúde do bebê? Eu estava louca para fazer essa pergunta. Deixei para o final. Então, com certeza, a nossa microbiota influencia toda a organização do nosso corpo, toda a regulação do nosso corpo, inclusive a saúde mental. Porque lá no nosso intestino são produzidos muitos neurotransmissores, né? São produzidas algumas vitaminas, e aí a nossa microbiota nos auxilia. Por isso, a importância da alimentação é para você alimentar a sua microbiota boa, para ela produzir neurotransmissores bons para ela regular toda a sua saúde mental. Inclusive. Microbiota é esse conjunto o conjunto de micro-organismos que tem no nosso corpo, em todas as nossas mucosas, bucal. Em todas as mucosas, bucal, né? Intestinal. E o intestino é tipo o regulador disso. Há quem diga que não é o cérebro a parte mais importante. É complexo, eu acho que não tem como comparar cérebro com intestino. Mas há quem diga que o intestino... Ele é o nosso segundo cérebro. Ele é um termômetro, digamos assim. Sim. Ele é um radar, melhor Exato. dizendo. Ele é o nosso maior indicativo de saúde. Exatamente. A base da nossa saúde imunológica, né? Da nossa imunidade, está no nosso intestino. Então, Por isso se o seu intestino não está bom, a sua imunidade com certeza não vai estar boa. Eu mantive o cérebro porque a questão da saúde mental, e aí a minha próxima pergunta, é de que forma a ansiedade e o estresse afetam a alimentação
da gestante. Então. E do bebê também, E do quando bebê. ele nasce. Sim. A ansiedade, o estresse pode trazer uma compulsão para essa mãe, né? Ela não consegue parar de comer e vem aquela ansiedade do parto, o medo de acontecer alguma coisa e acaba realmente mulheres indo para o lado da compulsão alimentar. Algumas vão para o lado de não conseguir comer, né? É importante você falar sobre isso, porque a questão do cérebro e da saúde mental, ela interfere realmente, não é, Ariane? Interfere completamente, né? Completamente. Então, algumas mulheres vão para o lado da compulsão alimentar, não conseguem parar de comer e comem indiscriminadamente, né? Então, quanto mais você cuida da sua saúde mental, como eu falei, o intestino produz neurotransmissores no intestino que vão influenciar lá na nossa saúde mental, no cérebro, ou estimulando ou inibindo alguns hormônios. Fake news. Qual a mais recente que vai ficar desatualizada depois que a gente parar de falar? Nossa. Porque são tantas, a gente ri pra não chorar, gente. E de nervoso. Bom, a questão da cerveja sem álcool. Não é interessante a mulher consumir, a gestante consumir nem cerveja sem álcool, porque lá não é completamente zero álcool, lá tem algum teor. Gente, né? isso aí serve para todo mundo. Sim. Porque ninguém sabia disso. Vocês sabiam, vocês que estão aqui, que cerveja sem álcool, na verdade, tem álcool? Tem um mínimo, mas tem. E na gestação a gente não tem quantidade segura. Como é que a gente identifica? Tem alguma outra coisa que você quer falar? Bom, muitos mitos, né? Eu fiz até um questionário no meu Instagram, quais são os alimentos. Ó, gente, o Instagram dela eu tenho aqui. Calma, muita calma nessa hora. Eu tenho aqui, a gente vai botar aí, @nutri_Ariane. Isso. Então tem muito lá do que fazer. Então eu lhe pergunto, como identificar uma notícia, se ela é fake ou se ela é verdade, se ela é verdadeira? Vai logo com um profissional. Se ela é confiável. Vai logo para o seu profissional de confiança. Não é o ChatGPT, nem o agente GPT. do ChatGPT, o profissional de confiança. Eu não estou aqui, viu, ChatGPT? Empresas, Big Techs falando mal do ChatGPT, porque fazendo um bom uso, ele é realmente um aliado. No caso de saúde, acho que o ponto de partida e de chegada sempre vai ser o profissional, sempre vai ser a medicina, sempre vai ser a ciência. Como é que a nutrição, tá? Estamos acabando, realmente. Impacta exames e acompanhamento do bebê dentro do útero. Então, né? Como eu falei, o desenvolvimento do bebê depende da alimentação da mãe. A alimentação da mãe vai definir a saúde dessa mulher e desse bebê. Sim. Né? Então, uma boa alimentação, o bebê vai desenvolver adequadamente, tamanho, ganho de peso. E essa gestação vai ser finalizada a termo, né? Nas 40 semanas ou por volta de 40 semanas. Mas uma alimentação desregulada, rica em açúcares, né? Rica em gordura saturada, né? Com excesso ou redução das proteínas, que aquela mulher às vezes não consegue comer a quantidade de proteínas adequada, vai determinar o desenvolvimento desse bebê também. Tá? Então, a mulher que não consegue fazer o consumo adequado do teor de proteínas diariamente, o bebê pode sim começar uma restrição de crescimento. A pergunta de $1 milhão. Qual é a maior verdade que toda gestante precisa saber sobre alimentação? Aquilo que você diz para todas elas, aquilo que é mais comum que você precisa desconstruir. Tô te dando tempo para pensar, porque eu sei que escolher uma não é uma coisa simples. Então, tô aqui segurando para você pensar. Quando você me disser, tô pronta. Tá certo, vamos lá. O que é? Priorizem comida de verdade, alimentos orgânicos, de preferência, se for acessível para você. Priorize os alimentos orgânicos e sempre comida de verdade. Restringam muito a alimentação industrializada, de produtos industrializados, né? Isso já vai trazer milhões de benefícios na sua gestação e na saúde do seu bebê. Ariane, que alegria conversar com você. Quanta coisa a gente aprendeu, né, pessoal, não é, internautas? E aí você compartilha esse vídeo. Ele vai estar no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no Insta. Para facilitar, corre no YouTube e corre no Insta da Santa Fé, tá? No @Santa Fé, Maternidade Santa Fé. E aí você vai poder compartilhar e vai prestar um serviço, isso é um presente. Você liga para aquela mulher grávida que em qualquer trimestre e diz assim, eu tenho um presente para ti. Ela, ai, que maravilha. Assiste a entrevista da Ariane Cronenberg com a Maia no Santa Fé Cast. Sim. Né? Eu acho que é um grande presente de fato. Antes de encerrar, agradecendo a você, muito obrigada. Eu agradeço.
Eu queria dizer para vocês sobre a Santa Fé, porque a gente está vivendo o período de inscrições, né? E você precisa correr para o vestibular de medicina do Unicet. Você sabe que o Unicet e Hospital e Maternidade Santa Fé, o Centro Universitário Unicet e o Hospital e Maternidade Santa Fé são do mesmo grupo. Então, assim, o fato de você ter prática médica desde os primeiros períodos do curso de medicina é um super diferencial hoje. Então, eu estou falando de práticas que correspondem ao primeiro período, o segundo período, e de práticas de internato também, de práticas de residência, que é pós-graduação. Então, a Santa Fé, ela hoje está fazendo a prática de residência em neonatologia. É a primeira do estado do Piauí. Então, isso faz um diferencial enorme. Além de convênios com hospitais públicos e privados, além de um laboratório gigante que tem, por exemplo, no Hospital São Marcos, além da rede hospitalar da Prefeitura e do Governo do Estado, outros laboratórios que são de ponta, que foram montados ou em Colab ou de forma específica, né, única, pela a Santa Fé e pela Unicet. Então, se você quer fazer medicina, esse curso e esse centro universitário existe, com tudo isso que eu estou falando, e é a Unicet. E não existe medicina sem prática. E a prática toda supervisionada por médicos que são relevantes, né? Os acadêmicos não ficam sozinhos, de forma alguma. Então, essa prática humaniza a medicina. E só quem tem isso no estado do Piauí, em poucos lugares, no norte, nordeste e centro-oeste, essa quantidade de práticas que a gente não consegue nem enumerar, porque são as próprias e as colabs e as parcerias e os convênios, é o Unicet. Então, o curso de medicina é no Unicet. Corra para o site, faça a sua inscrição, o telefone também para você receber maiores informações está aí para você na nossa tela, não deixa de mão, tá bom? E para encerrar também, eu queria dizer que esse foi o Santa Fé Cast, em parceria, em collab, com o meu podcast, o Preciso, que tem o Talkcast Preciso também no meu canal do YouTube, Maia Veloso. A minha ideia é sempre estar alinhado com aquilo que é tema essencial. Então, foi tema essencial, está no meu radar como jornalista. E o meu podcast e as minhas redes sociais servem com muita honra a essas verticais que são chamadas de essencialidade, como saúde, como educação, como tecnologia, como empreendedorismo e tantas outras. Então, junto, Santa Fé Cast e o Preciso Talkcast Maia Veloso, a gente está fazendo a força no sentido de compartilhar informação de qualidade. E aí você me encontra no YouTube e também nas minhas redes sociais. E não esquece, a nossa convidada é Adri, o arroba dela... @nutri_, Ariane. @nutri_Ariane. Obrigada pela sua companhia. Fica com a gente. A gente vai sempre ter o que dividir e trocar com você. Até a próxima. Tchau.